E no Aeronotícias de hoje, ações da Azul e da Gol disparam após fim das negociações para a fusão das companhias aéreas. E Gol segue a Latam e lança tarifa internacional sem bagagem de mão incluída. E a Azul atinge 20 milhões de passageiros domésticos transportados no ano e expande voos internacionais. Então, começando aí mais um Aeronotícias. Então, vamos lá, gente. A Azul, então, atinge, a marca de 20 milhões de passageiros domésticos transportados no ano e expande os seus voos internacionais. Olha que legal, né? Então, ela celebrou um marco significativo ao transportar 20 milhões de clientes entre janeiro e agosto de 2025. De acordo com os dados da ANAC, a empresa embarcou 20,14 milhões de passageiros em voos domésticos durante os primeiros 8 meses do ano, incluindo operações realizadas pela Azul Conecta, no caso é a subsidiária da Azul dedicada a serviço regional, e subregional. Comparando com o mesmo período do ano passado, quando 19,1 milhões de passageiros foram transportados, a Azul registrou um crescimento de 5,5%, refletindo a confiança dos clientes na qualidade dos serviços prestados pela companhia. Se você, mas 5,5%, gente, a economia brasileira não cresceu metade disso aí, Considerando também os voos internacionais, o total de passageiros que voaram com a Azul nesse ano atingiu 21,16 milhões, representando um aumento de 6,6% em relação aos 19,84 milhões no mesmo período do ano passado. Teve também 2,8% na oferta de assentos. Então esse crescimento todo aí evidencia uma maior eficiência operacional da empresa, que registrou uma taxa média de aproveitamento de 82,3% durante o período. Também foi destaque o crescimento significativo no embarque de passageiros em voos internacionais. A Azul viu um aumento de 36% no número de clientes viajando em suas rotas internacionais, passando de 756 mil em 2024 inteiro, para 1,03 milhão em 2025, tá, gente? E a contagem prossegue, A companhia continua a expandir sua malha internacional, operando atualmente para 12 destinos globais, incluindo cidades como Paris, Lisboa, Porto, Madrid, Orlando, Fort Lauderdale, Curaçao, Montevidéu, Punta del Este, Assunção, Mendoza e Bariloche. Eu não sabia que operava tudo isso, na Azul, voos internacionais, Na alta temporada de julho deste ano, a Azul realizou aproximadamente 840 decolagens internacionais, com uma oferta de cerca de 187 mil assentos, representando um aumento de 56% no número de voos em comparação ao mesmo período de 2024. Então, excelente notícia da Azul, gente, que está aí, apesar da recuperação judicial e apesar de utilizar aeronaves estrangeiras com tripulação estrangeira, que, repito, pelo que eu sei, não corresponde à legislação brasileira. Então, a empresa brasileira não pode operar com tripulação estrangeira. Mas, eu não sei qual é o entendimento da ANAC, enfim. Continua aí a pergunta, O sindicato reclamou, porque não pode. Está escrito na lei do aeronauta e no Código Brasileiro de Aeronáutica, tá, gente? Então, mas a gente torce para que a Azul aí saia dessa recuperação judicial mais forte do que entrou, E utilize sempre tripulação brasileira, independente se o avião é brasileiro, se não é, o avião não importa. Agora a tripulação, pilotos e comissários de voo, é importante que seja brasileiro, porque a lei estipula que seja assim, A lei. Não interessa se é regulamento, se é RBAC, se é portaria, tô falando da lei, tá, gente? Bom, e para não esquecer, pessoal, comenta o vídeo, compartilha, curte, compartilha com os amigos aí para ajudar o crescimento do canal, isso é muito importante pra gente.
Então, se você puder compartilhar, dá o seu like, já aproveita e deixa o like aí, compartilha com os amigos e comenta alguma coisa, faça alguma pergunta, alguma curiosidade que a gente vai ter o maior prazer em responder, e quem sabe até a gente pode fazer um vídeo ou um short respondendo a sua pergunta, tá bom? Vamos lá. E a Gol segue a Latam e lança tarifa internacional sem bagagem de mão incluída. Eu sou totalmente a favor, né? Uma tarifa mais em conta. Aí você leva só a sua mochilinha. Eu, quando vou viajar, normalmente levo só a minha mochila. Não despacho bagagem, tá, gente? Não gosto de despachar bagagem. Então, quando eu vou viajar, mesmo que eu vá ficar aí 10, 15 dias, a minha mochila é uma mochila muito boa. Cabe bastante coisa. Já tem lá o meu esquema de viagem. Levo só o necessário. Enfim, então, isso aí me beneficia, né? Então, a Gol anunciou no dia 26 que a partir do dia 14 de outubro entrará em vigor a sua nova oferta de famílias tarifárias, com o objetivo de oferecer mais opções de escolha para diferentes perfis de clientes. E uma mudança chamou a atenção. A grande novidade é a tarifa Basic, destinada a voos internacionais, que se diferencia por não permitir bagagem de mão no compartimento superior. Então você não vai poder colocar a sua mala lá em cima no gavetão ou no bin, né? Os clientes que optarem por essa categoria poderão levar na cabine apenas um item pessoal, uma mochila, tá? Bolsa ou mochila de até 10 quilos, dentro das dimensões máximas de 32 centímetros de largura, 22 de altura e 43 de profundidade, que deverá ser acomodada abaixo do assento da frente. Então você vai colocar ali no assento da frente, embaixo, no chão, né? E não pode usar o gavetão, né? Porque hoje está tendo um problema, uma briga. O pessoal está levando muita coisa, não tem espaço para todo mundo, tá, gente? Se todo mundo inventar de levar mala, bagagem a bordo, não cabe, não tem espaço para todo mundo. Mesmo que utilize tudo aquilo ali, não tem espaço para todo mundo. Então, eu sou totalmente a favor aí de fazer essa diferenciação nas tarifas, né? Essa configuração é inédita entre companhias brasileiras em rotas internacionais. Só encontra paralelo hoje na Latam, que também adota restrições semelhantes em sua tarifa mais econômica. Em 2025, a tarifa Basic estará disponível apenas para viagens com origem em outros países onde a Gol atua. E no Brasil, exclusivamente na rota entre o aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, e Montevidéu, no Uruguai. Nas demais tarifas, Light, Classic, Flex e Premium Economy, permanece a possibilidade de levar uma mala pequena na cabine, desde que caiba no bagageiro superior. Então, gente, é a tendência, né? O que vocês acham? Vocês acham isso aí certo? Não acha certo? Tem que dar opção mesmo? Gente, transporte aéreo não existe almoço grátis. Você vai levar peso no avião, isso aí tem custo. Todo peso que embarca a bordo tem custo, né? Então, quanto mais as empresas otimizarem esses custos, quem leva mais paga mais, quem leva menos paga menos e segue o jogo, né? Sou totalmente a favor aí, né? Mas se você for contra, não tem problema. Cada um tem a sua opinião, gente. Não precisa concordar comigo, tá? Manda brasa aí nos comentários aí. E cada um segue o jogo. Ninguém vai brigar por causa disso, né? Ações da Azul e da Gol, olha que boa notícia, ó, disparam após fim das negociações para a fusão das companhias aéreas, que, aliás, eu nunca acreditei que isso ia acontecer, né? Vamos ser sinceros aí. As ações das empresas aí, Gol e Azul, registraram forte valorização no pregão desta sexta-feira, ontem, né? Refletindo a repercussão no fim das tratativas para uma possível fusão entre as duas empresas. Segundo a publicação que aconteceu ontem, né, os papéis da Azul subiam 16,19%, cotados a 1,22%. Quem diria, hein? Quem já viu esses papéis aí muito mais caro que isso, mas enfim, os tempos são outros, né? Enquanto os da Gol avançavam a 7,26%, chegando a 6,06%, segundo aponta a Folha de São Paulo, né?
O movimento do mercado ocorreu após a Abra, a holding, que é a controladora da Gol, também controla a Avianca, né, na Colômbia, que desistiu oficialmente das negociações iniciadas meses atrás. A gente noticiou isso aqui, só que a novidade é que as ações subiram, né? Depois dessa movimentação toda, as ações, a gente noticiou, não eram notícias de anteontem, de quinta-feira, a gente noticiou, tava até ruim o áudio, eu regulei errado esse microfone aqui, o áudio ficou ruim, né, gente? Desculpa, viu? Bom, então, ó, em comunicado, o grupo Abra, né, que controla a Gol, explicou que as conversas não tiveram avanços significativos, em grande parte devido ao foco da Azul em seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11. Então a Gol saindo do Chapter 11 e a Azul entrando, né? A Hold destacou ainda que os entendimentos iniciais ocorreram em um cenário distinto, realmente. Era o abraço dos desesperados, né? Que a gente falava, né? Pô, porque não tem nada a ver, a mesma coisa que você vê um casal que você tem certeza que o casamento não vai dar certo, só que por conveniência, então seria a mesma coisa, né? Porque não tem nada a ver, né, gente? Que já não corresponde à realidade atual das duas empresas. Então agora é cada um por si, né? A Gol, por sua vez, informou em outro comunicado ao mercado que solicitou à Azul a rescisão dos acordos firmados em maio de 2024. Ou seja, extinguiu os acordos, né? Acabaram os acordos. Esses acordos haviam estabelecido uma cooperação comercial em code share, permitindo a conexão entre as malhas aéreas das duas empresas no Brasil, que isso aí acaba não sendo benéfico para o passageiro, né? Apesar do rompimento da parceria, a Gol garantiu que honrará todos os bilhetes vendidos no âmbito do acordo, né, do compartilhamento de voos. Quando você compra de uma e voa pela outra, né? Então, gente, excelente. O que eu quero é que elas tenham uma competição no mercado. Isso que é saudável para os usuários, para os passageiros, né? Quanto mais competição tiver, lógico, competição saudável, as empresas, a gente tem que entender que as empresas aéreas precisam de margem, o governo tem que entender isso aí, porque o governo, ele vai lá, pega a sua parte em taxas, em impostos, em tarifas, em um monte de coisa, e as empresas que se virem, para não falar outra coisa, né? E aí, gente, vai fechar o balanço, é prejuízo sobre prejuízo. Se você pegar quantos anos a Gol teve lucro no Brasil, não foram 5 anos. A empresa já tem 25 anos. A Azul, 3 anos apenas teve lucro, dos 15 anos que ela existe, né? A Latam, não sei, mas não deve ser muito diferente disso. Então, empresa aérea já não é um bom negócio no mundo todo, no mundo civilizado. Aqui, que é essa bagunça que a gente já sabe, né? Imagina, no Brasil, em função dos impostos, desse manicômio tarifário, manicômio que a gente chama de impostos, né? Fica difícil para não só a empresa aérea, mas para qualquer negócio prosperar. E a gente sabe que a aviação, o transporte aéreo, ele é essencial no Brasil, já que nós não temos um meio de transporte razoável. As estradas são péssimas, ferrovia não existe, as hidrovias também praticamente não são exploradas, o oceano, a gente não tem cabotagem pelo oceano, você não consegue viajar de um estado para o outro, que está na costa, não temos portos decentes, enfim. Então o que sobra acaba sendo aviação, né? Eu estava falando esses dias aí, o Amapá, por exemplo, você não consegue chegar de carro porque não tem uma ponte que liga o Amapá para o resto do Brasil. Não tem, gente. O Amapá está lá isolado. Tem ponte que liga o Amapá para outro país, para Guiana, por exemplo, Guiana Francesa. Mas do Amapá para um outro estado brasileiro não tem. O Amapá, ele é praticamente ele é isolado do Brasil, não tem uma ponte que liga. Você tem que ir de barco ou de avião, né? Fazer o quê? Deve ser muito difícil construir uma ponte aqui para você chegar no Amapá de carro, né? Então, essa notícia aí das empresas, as ações subindo, significa que o mercado achou boa essa notícia, né? E que as empresas sigam o seu caminho e continuem trabalhando e tenham margem, como eu falei no início, tenham lucro. Se a empresa não tem lucro, gente, a empresa ela vai, em algum momento, no futuro, em algum ponto, ela vai fechar, né? A gente já tem
pouquíssimas empresas aqui no Brasil, e ainda saber que em pouco tempo ela vai fechar é ruim. Então é bom que as empresas tenham saúde financeira para poder continuar prestando um serviço tão importante aí, que é o transporte aéreo aqui no Brasil. Tá bom? Deixe seu comentário aí, como eu falei, compartilha, curte e deixe seu comentário aí para a gente poder interagir. É muito importante isso aí para o canal. Agradeço a todos que chegaram até aqui e a gente se vê no próximo Aeronotícias. Até mais, gente. Valeu!